Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, que está agora começando o nosso curso sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Daí a abreviação LINDB. E é assim que eu vou me referir a ela até o final do curso, beleza? Antigamente, a chamada LINDB era a LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, LICC, abreviada, que era o Decreto-Lei 4657 de 1942. Ou seja, como o próprio nome já diz, esse decreto-lei era tratado como uma norma de introdução ao direito civil, ao direito privado, e por isso era cobrado nas provas de direito civil. Acontece que a LIC não tratava só de direito privado, de direito civil. Então, em 2010, a Lei 2.376 alterou seu nome para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou LINDB. Essa mudança foi bem acertada, até porque a LINDB mais se encaixa em teoria geral do direito do que ao direito civil, porque, como eu já disse, ela trata das normas em geral. Bom, a LINDB é uma lei relativamente pequena, ela tem só 19 artigos e ela vai tratar mais especificamente sobre a vigência das leis, sobre a aplicação da norma jurídica no tempo e no espaço, sobre as fontes do direito, enfim. Bom, então vamos começar a analisar agora os artigos da LINDB. E para isso a gente tem que lembrar uma coisa que eu vou te perguntar e eu quero que você me responda. Quem é trilheiro de carteirinha vai ter essa resposta na ponta da língua. O direito brasileiro é filiado a qual escola? Ao sistema jurídico da Civil Law ou da Common Law? É o da Civil Law, de origem romano-germânica, e nessa escola a lei é a fonte primária de todo o sistema jurídico. E é assim, até hoje, apesar de todo o movimento da valorização da jurisprudência, do costume jurisprudencial, dos precedentes jurisprudenciais, através das súmulas vinculantes e da busca da uniformização da jurisprudência. Já a escola de Common Law, que é a vigente nos Estados Unidos e na Inglaterra, a jurisprudência é a base de todo o direito. Calma, se você ainda está no primeiro ano de faculdade, acabou de entrar na facul e está tendo essa matéria no primeiro semestre, a chamada jurisprudência é o conjunto das decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, adaptando as normas às situações de fato, ok? Mas por que eu falei tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Para a gente começar a analisar o artigo 1º da LINDB, que, sendo a lei a fonte primária do nosso direito, é o objeto de estudo logo no começo da lei. Lá no artigo 1º diz que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Aqui acho que não cabe muitas explicações, né? Mas vale frisar essa parte que diz salvo disposição em contrária. Ou seja, caso a própria lei não disponha de maneira diferente, um prazo diferente, ela começa a vigorar em todo o país, todo o território, 45 dias depois de oficialmente publicado. Ok, mas como é a contagem desse prazo? A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis, que estabelecem um período de vacância, é feita assim. Inclui-se na contagem a data da publicação e também inclui-se o último dia do prazo, entrando a lei em vigor no dia subsequente, no dia seguinte da consumação do prazo. Ainda sobre o vigor da lei, o parágrafo 1º diz que, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando ela é admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. E o parágrafo 3º diz que se, antes de entrar em vigor a lei, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção de alguma coisa na lei, por exemplo, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação dessa lei. Tá? Outra coisa que é importante a gente frisar aqui é que as correções a um texto de lei já em vigor, correção de um texto de lei já em vigor, consideram-se uma lei nova, ou seja, é necessário uma lei nova para correção de outra que já está em vigor, ok? Bom, continuando então. No artigo 2º da LINDB está lá consagrado o princípio da continuidade da lei, dizendo que se não destinando a vigência temporária, a lei vai vigorar até que a outra a modifique ou revogue. Agora guarde bem o que eu vou dizer, que a lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente diz isso, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Mas liga aqui, ó. A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E por fim, uma dica que você precisa saber cai muito em prova. Presta atenção. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, vamos lá. Se uma lei A revoga a lei B
e depois a Lei A, que revogou a Lei B, perde a vigência, a Lei B não volta a vigorar a não ser por disposição expressa. Mas é importante lembrar que, excepcionalmente, a lei revogada, a Lei B, volta a viger quando a lei revogadora for declarada inconstitucional ou quando for concedida a suspensão cautelar da eficácia da norma impugnada. Nesses dois casos, beleza? Aqui então, fazendo um gancho com o artigo 2º que eu acabei de falar. A maneira mais comum para se retirar a eficácia de uma norma jurídica é a chamada revogação. E ela ocorre de duas formas. Revogação total, que também é chamada de ab-rogação, ou revogação parcial, que também é chamada de derrogação. Beleza até aqui? Bom, a revogação total vai acontecer quando uma norma perde totalmente o seu efeito. É o que aconteceu com o Código Civil de 1916, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor. Já a revogação parcial, como o nome já diz, uma lei nova torna sem efeito apenas parte de uma lei anterior. Beleza? Bom, a revogação ela pode ser também expressa ou tácita. A expressa é aquela situação em que a nova lei diz expressamente que está revogando a lei anterior, ou pelo menos os artigos, parágrafos, incisos da lei que está revogando, tá? Já a revogação tácita é aquela em que a lei posterior é incompatível com a anterior, mas não diz expressamente que revoga essa lei. Aí ocorre a revogação tácita. Beleza até aqui? Espero que você esteja entendendo tudo. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.